Neste exato momento, sua casa está sendo atacada por forças espirituais que você não pode ver. Enquanto você assiste este vídeo, energias negativas estão tentando atravessar as barreiras da sua casa, especialmente pela porta principal, aquela que você abre e fecha todos os dias, sem imaginar o perigo invisível que a atravessa livremente. Você tem sentido um cansaço inexplicável ultimamente? Discussões familiares que surgem do nada? Dificuldades financeiras que aparecem quando tudo parecia bem? Insônia constante ou pesadelos recorrentes? Não é coincidência. São sinais de um ataque espiritual que está acontecendo contra o seu lar. O que estou prestes a revelar nunca foi compartilhado abertamente em plataformas digitais. É um conhecimento sagrado que o Padre Pio, um dos santos mais poderosos da história, revelou apenas para um grupo seleto de seguidores próximos. Um conhecimento que foi mantido em segredo por décadas e que agora, nos tempos difíceis em que vivemos, precisa ser urgentemente divulgado. O Padre Pio não era um santo comum. Durante mais de 50 anos, ele carregou em seu corpo as 5 chagas de Cristo, feridas que a ciência nunca conseguiu explicar, mas isso era apenas uma pequena parte dos seus dons extraordinários. O Padre Pio conseguia enxergar além do véu que separa nosso mundo físico do mundo espiritual. Ele podia ver exatamente o que muitos de nós estamos enfrentando agora: um ataque espiritual direcionado às nossas casas. O que vocês chamam de casa, dizia o Padre Pio, eu vejo como uma fortaleza espiritual constantemente sob ataque. E a maior brecha, por onde a escuridão entra livremente, é sempre a porta principal. Nos seus últimos anos de vida, o Padre Pio revelou algo impressionante. Existe um elemento específico que, quando colocado corretamente ao lado da porta de entrada, cria uma barreira impenetrável contra todas as forças negativas. Uma proteção tão poderosa que famílias inteiras que estavam à beira da destruição experimentaram transformações milagrosas em apenas 3 dias após implementá-la. Este não é mais um daqueles rituais sem fundamento que você encontra por aí. Esta é uma revelação baseada nos ensinamentos bíblicos e na sabedoria de um santo que tinha autoridade espiritual para combater o mal. Um santo que travava batalhas espirituais reais, tão intensas que os outros frades do seu convento ouviam sons aterrorizantes vindos do seu quarto durante a noite. Se é o que presenciei naquela noite no quarto do Padre Pio, vai me perseguir pelo resto da vida, confessou um frade que acidentalmente testemunhou uma dessas batalhas. Não apenas vi o santo lutando, mas também pude distinguir sombras com formas humanas atacando-o, enquanto ele as afastava com a luz que emanava de suas chagas. O que você está enfrentando em sua casa neste momento não é por acaso. Existem forças espirituais organizadas que conhecem o valor da sua família e da sua paz, e estão determinadas a destruí-las. Mas elas têm um ponto fraco que o Padre Pio descobriu. E é exatamente isso que vou revelar a você hoje. Cada segundo que passa sem esta proteção, entidades invisíveis continuam invadindo seu espaço, afetando sua saúde, suas finanças e a paz da sua família. Se você fechar este vídeo agora, nunca conhecerá a única solução verdadeira que pode salvar seu lar deste ataque espiritual. O que estou prestes a compartilhar com você não é uma teoria ou superstição. É um conhecimento sagrado comprovado por milhares de testemunhos de pessoas que viram suas vidas completamente transformadas após aplicar esta proteção em suas casas. Pessoas que estavam à beira do divórcio, da falência ou lutando contra doenças inexplicáveis e que em questão de dias viram uma mudança completa em suas situações. Você pode ser a próxima pessoa a experimentar esta transformação milagrosa. Mas antes de revelar exatamente o que o Padre Pio ensinou, preciso que você esteja completamente presente neste momento. O que vem a seguir pode mudar completamente a atmosfera espiritual da sua casa e a vida de todos que vivem nela. Antes de continuar esta revelação poderosa, quero que você faça algo simples, mas extremamente importante. Escreva agora nos comentários a palavra protegido. Parece uma ação simples, mas na verdade é muito mais que isso. É uma declaração espiritual de que você está pronto para receber esta proteção em sua casa.
Quando você escreve protegido nos comentários, está criando um primeiro passo de intenção. O Padre Pio ensinava que toda proteção espiritual começa com uma declaração consciente de intenção. É como abrir um canal para que as bênçãos possam fluir em sua direção. Não subestime o poder deste simples ato. Você já escreveu protegido nos comentários? Se sim, então está pronto para o próximo passo desta revelação transformadora. O Padre Pio dizia que aqueles que demonstravam este compromisso inicial estavam muito mais preparados para receber e implementar a proteção completa em seus lares. Francesco Forgione, conhecido mundialmente como Padre Pio, nasceu em uma pequena vila italiana chamada Pietrelcina em 1887. Desde muito jovem, ele demonstrou uma conexão espiritual extraordinária que poucos podiam compreender. Aos 15 anos, já havia ingressado na Ordem dos Capuchinhos e seria dentro desta vida, dedicada à oração e ao serviço, que seus dons sobrenaturais começariam a se manifestar de forma impressionante. O que tornou o Padre Pio diferente de tantos outros santos não foi apenas sua devoção ou seus milagres, mas um dom extremamente raro. Ele podia literalmente ver além do véu que separa o mundo físico do espiritual. Enquanto nós enxergamos apenas a realidade material, o Padre Pio via com nitidez as forças espirituais que nos cercam diariamente, tanto as benéficas quanto as malignas. Em 1918, um fenômeno extraordinário marcou definitivamente sua vida. Enquanto orava diante de um crucifixo, o Padre Pio recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo que permaneceriam abertas e sangrando por mais de 50 anos, até sua morte. A medicina tentou explicar este fenômeno de todas as formas possíveis, realizando múltiplos exames e testes, mas nunca conseguiu apresentar uma explicação científica satisfatória. Mas os estigmas eram apenas uma manifestação visível de algo muito maior. O Padre Pio possuía outros dons espirituais impressionantes. Lia pensamentos, predizia eventos futuros, aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, bilocação, e tinha o que ele chamava de percepção espiritual das casas, a capacidade de ver o estado espiritual dos lares das pessoas que o procuravam. Quando uma pessoa me pede para orar por sua família, explicava o Padre Pio aos seus confessores mais próximos, não vejo apenas os problemas físicos que eles me contam. Vejo claramente as invasões espirituais em seus lares, as brechas por onde as forças negativas estão entrando e o impacto que isso está causando em cada membro da família. Durante as noites, enquanto os outros frades dormiam, o Padre Pio travava batalhas espirituais intensas. Os sons que vinham de sua cela eram tão perturbadores que muitos frades pediam para ser transferidos para quartos mais distantes. Golpes contra as paredes, gritos agonizantes e ruídos inexplicáveis eram frequentemente ouvidos. Pela manhã, encontravam o Padre Pio exausto, muitas vezes com hematomas visíveis e arranhões profundos. O que muitos não compreendem, explicava ele, é que não lutamos contra pessoas de carne e osso, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Estas palavras, que ecoam o ensinamento bíblico de Efésios 6:12, eram a base de sua compreensão sobre as batalhas invisíveis que acontecem ao nosso redor. Foi durante essas batalhas noturnas que o Padre Pio fez uma descoberta crucial. A porta da casa não é apenas uma entrada física, mas um portal energético e espiritual. Enquanto a maioria das pessoas a vê apenas como uma peça de madeira e metal, ele podia perceber as correntes espirituais que fluíam através dela, entrando livremente na casa quando não havia proteção adequada. A porta principal de uma casa, ensinava o Padre Pio, é como a porta de um castelo medieval. Se não for bem protegida, todo o castelo fica vulnerável, não importa quão fortes sejam as demais defesas. Esta percepção levou o santo a desenvolver um método específico de proteção para as entradas das casas, algo que ele inicialmente compartilhou apenas com um círculo muito restrito de devotos. Um episódio particularmente marcante ocorreu em 1947, quando uma família de Nápoles procurou o Padre Pio em completo desespero. O pai havia perdido o emprego inexplicavelmente. A mãe sofria de uma doença misteriosa
que nenhum médico conseguia diagnosticar, e os 3 filhos estavam constantemente doentes e com pesadelos terríveis. Médicos, tratamentos e até mesmo outros sacerdotes não conseguiram ajudá-los. Ao ver a família, o Padre Pio fechou os olhos por um momento e depois disse: "A porta da sua casa está completamente desprotegida. Vejo 7 influências negativas que entram e saem livremente, como se tivessem uma chave." Ele então explicou detalhadamente o que deveriam colocar na entrada de sua casa e como fazer isso corretamente. A família seguiu suas instruções à risca e, impressionantemente, em apenas 3 dias, o pai recebeu uma proposta de emprego melhor que o anterior. A doença da mãe começou a regredir de forma inexplicável e as crianças voltaram a dormir tranquilamente. Em 2 semanas, a transformação foi tão completa que vizinhos e parentes começaram a perguntar o que havia acontecido. Casos como este se multiplicaram ao longo dos anos. Um comerciante de Roma que estava à beira da falência, uma professora de Turim que sofria de insônia severa, uma família de Milão cujos filhos apresentavam comportamento agressivo sem explicação, todos relataram transformações impressionantes após seguir as orientações do Padre Pio para proteger a entrada de suas casas. Gradualmente, o santo começou a identificar 5 perigos espirituais principais que entram por uma porta desprotegida. Primeiro, as energias negativas residuais trazidas inconscientemente por visitantes. Segundo, a abertura de portais energéticos que permitem a influência de entidades perturbadoras. Terceiro, os bloqueios energéticos que impedem a prosperidade e a abundância. Quarto, os campos energéticos disruptivos que afetam diretamente a saúde física e mental. E quinto, o mais perigoso de todos, as energias negativas direcionadas intencionalmente, o que algumas tradições chamam de trabalhos ou maldições. O Padre Pio podia ver claramente como cada um desses perigos se manifestava no cotidiano das famílias. Percebia como discussões aparentemente sem motivo, problemas financeiros recorrentes, doenças sem explicação médica e uma sensação constante de opressão estavam diretamente ligados a esses 5 perigos espirituais que entravam livremente pelas portas desprotegidas. Nos seus últimos anos de vida, preocupado com o aumento dessas influências negativas que ele podia ver claramente, o Padre Pio decidiu compartilhar seu conhecimento com um grupo maior de seguidores. "Chegará um tempo", profetizou, "em que esses ataques espirituais se intensificarão como nunca antes. Famílias inteiras serão afetadas, e o conhecimento sobre como proteger as entradas das casas se tornará essencial." Esse tempo que o Padre Pio previu chegou. Por isso, o conhecimento que antes estava reservado a poucos precisa agora ser divulgado amplamente. A boa notícia é que a solução é surpreendentemente simples e está ao alcance de qualquer pessoa. Não requer rituais complexos ou objetos caros, mas sim uma compreensão correta e uma implementação precisa dos ensinamentos que o santo deixou. A solução definitiva que o Padre Pio revelou a seus seguidores mais próximos é uma combinação perfeita de 3 elementos sagrados: uma pequena cruz abençoada, ramos de oliveira ou, alternativamente, ramos de palmeira benta e água benta. Estes 3 elementos, quando dispostos de uma maneira específica e com a intenção correta, criam o que o Padre Pio chamava de selo divino, uma barreira espiritual impenetrável que as forças negativas não conseguem atravessar. Por que especificamente estes 3 elementos? Porque cada um representa um aspecto fundamental da proteção espiritual completa. A cruz simboliza a vitória definitiva sobre o mal e a proteção divina mais elevada. Os ramos de oliveira representam a paz e a reconciliação, afastando toda discórdia e conflito. E a água benta atua como um purificador e amplificador que ativa e fortalece os outros elementos. Mas o que torna esta proteção verdadeiramente poderosa não é apenas a presença destes elementos, mas a maneira exata como devem ser colocados. Segundo as instruções precisas do Padre Pio, a cruz deve ser posicionada no centro superior do batente da porta. Os ramos de oliveira devem ser dispostos em forma de pequeno arco ou semicírculo, parcialmente ao redor da cruz.
Finalmente, a água benta deve ser aspergida, seguindo um padrão específico que cria um arco invisível sobre a entrada. Não são os objetos por si só que protegem, explicava o Padre Pio, mas a fé e a intenção divina que se manifestam através deles. Por isso, ao colocar estes elementos, é fundamental recitar uma oração específica que o santo ensinava. Esta oração não apenas ativa o poder protetor dos elementos, mas também estabelece o que ele chamava de selo do umbral sagrado. A oração que o Padre Pio ensinava é simples, mas profundamente poderosa. Pela cruz de Cristo, pelo ramo da paz e pela água da vida, selo esta entrada contra toda maldade. Que apenas a luz, a paz e a bênção atravessem este umbral. Amém. Esta oração deve ser repetida 3 vezes, enquanto se asperge a água benta no padrão correto. O mais extraordinário sobre esta proteção é que ela atua em múltiplos níveis. No plano físico, cria uma barreira tangível que pode ser vista e tocada. No plano energético, estabelece um campo de frequências positivas que neutraliza as vibrações negativas. E no plano espiritual, invoca a presença de forças angélicas protetoras que o Padre Pio podia ver claramente postadas como sentinelas ao lado das portas protegidas. Uma revelação surpreendente que o santo compartilhou apenas com seus confidentes mais próximos é que, ao implementar corretamente esta proteção, você não está simplesmente colocando objetos simbólicos. Você está, na verdade, criando um ponto de ancoragem para seres angélicos que o Padre Pio descrevia como guardiões do umbral, entidades luminosas especificamente designadas para proteger as entradas dos lares dos fiéis. E o que realmente acontece, explicava ele, é que estes elementos corretamente dispostos servem como pontos de ancoragem que permitem aos anjos protetores estabelecer sua presença permanente no limiar. O santo podia vê-los claramente e os descrevia como seres de luz radiante, postados como sentinelas em cada lado das portas protegidas. Outra revelação crucial que o Padre Pio fazia é sobre o momento ideal para implementar esta proteção. Contrariando o que muitos acreditam, o melhor momento não é durante o dia, mas ao entardecer, preferencialmente na sexta-feira, quando as energias da semana começam a se acalmar. Este timing específico, segundo o santo, amplia significativamente a eficácia da proteção. Para que esta barreira espiritual mantenha sua máxima eficácia, o Padre Pio ensinava que ela deve ser renovada periodicamente em harmonia com os ciclos naturais. Os ramos de oliveira devem ser substituídos a cada 3 meses, idealmente coincidindo com as mudanças de estação. A aspersão com água benta deve ser repetida mensalmente, de preferência durante a lua crescente, para reforçar constantemente a barreira protetora. O Padre Pio alertava também sobre 3 erros comuns que as pessoas cometem ao tentar proteger suas casas. Erros que podem anular completamente a eficácia da proteção. O primeiro é usar os objetos sem a intenção espiritual adequada, como simples amuletos ou decoração. O segundo é focar apenas no interior da casa, ignorando os pontos de entrada. E o terceiro, talvez o mais perigoso, é misturar elementos de diferentes tradições espirituais, criando conflitos energéticos em vez de proteção. A proteção espiritual não é um menu do qual você pode escolher um pouco daqui e um pouco dali, advertia o santo. Misturar elementos de distintas correntes espirituais ou usar objetos de origem desconhecida pode gerar conflitos energéticos que, em vez de solucionar o problema, o agravam. Os efeitos desta proteção começam a se manifestar quase imediatamente. Durante os primeiros 3 dias, a maioria das pessoas experimenta uma mudança tangível na atmosfera de sua casa. É como se o ar se tornasse mais leve e puro. Após uma semana, os padrões de comunicação na família começam a mudar notavelmente. As conversas que antes terminavam em discussões agora fluem com harmonia renovada. E a partir da 2ª semana, muitas famílias experimentam o que o Padre Pio chamava de florescimento das bênçãos. Situações econômicas estagnadas começam a se resolver, problemas de saúde melhoram notavelmente, e novas oportunidades surgem como se uma porta que bloqueava a abundância
tivesse se aberto de repente. O que você acabou de descobrir não é uma informação comum. É um conhecimento sagrado que pode literalmente transformar a atmosfera espiritual do seu lar e a vida de todos que nele habitam. Agora é o momento de entender o que esta revelação significa especificamente para você e sua família. E por que agir imediatamente é tão importante? Sua casa não é apenas um espaço físico feito de tijolos e concreto. É seu santuário, o lugar onde sua família se reúne, onde seus filhos crescem, onde você busca paz após um dia difícil. É também um campo energético vivo, que absorve e reflete as energias de todos que ali vivem e visitam. Quando a porta principal está desprotegida, esse santuário fica completamente vulnerável a influências que podem estar destruindo silenciosamente a harmonia, a saúde e a prosperidade do seu lar. Pense por um momento nas dificuldades que você e sua família têm enfrentado recentemente. Aqueles desentendimentos que surgem do nada, as dificuldades financeiras persistentes, os problemas de saúde que vão e voltam sem explicação, as noites de insônia, a sensação constante de que algo não está certo mesmo quando tudo parece normal. E se todos esses problemas tivessem uma origem comum que você poderia resolver com uma ação simples, mas profundamente poderosa? O Padre Pio podia ver claramente como lares desprotegidos se tornavam gradualmente campos de batalha espiritual, onde as energias negativas se acumulavam até criarem um ambiente tóxico que afetava todos os aspectos da vida familiar. Ele também testemunhou como a simples implementação da proteção correta na porta de entrada transformava completamente essa dinâmica, como se uma nuvem densa e escura fosse substituída por claridade e luz. Imagine como seria sua casa após implementar esta proteção. Os conflitos familiares diminuiriam significativamente, dando lugar a uma comunicação mais harmoniosa e amorosa. Oportunidades financeiras começariam a surgir, como se portas invisíveis estivessem sendo abertas. Os problemas de saúde que pareciam não ter solução começariam a melhorar, e aquela sensação persistente de peso ou negatividade seria substituída por uma atmosfera de paz e leveza. Há algo profundamente significativo no fato de que esta proteção vem através dos ensinamentos de um santo como o Padre Pio, um homem que passou sua vida em serviço aos outros, que experimentou o sofrimento de maneira intensa através dos estigmas e que dedicou-se incansavelmente a aliviar o sofrimento daqueles que o procuravam. Quando alguém com tamanha autoridade espiritual revela um método de proteção, isso carrega um peso e uma autenticidade que as soluções superficiais simplesmente não possuem. O mais extraordinário sobre esta proteção é que, embora seja profundamente poderosa, está ao alcance de qualquer pessoa. Não requer conhecimentos esotéricos complexos ou materiais caros e raros. Uma pequena cruz, ramos de oliveira ou palma e água benta são elementos simples que qualquer pessoa pode obter. A verdadeira potência vem da intenção espiritual correta e do posicionamento preciso, seguindo as instruções que o Padre Pio revelou. Se você está enfrentando dificuldades em sua casa neste momento, esta não é uma coincidência. Há uma razão pela qual você está recebendo esta mensagem agora. Como o próprio Padre Pio costumava dizer, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Sua presença aqui, recebendo esta revelação, é um sinal de que chegou o momento de transformar a energia espiritual do seu lar. O tempo é um fator crucial. O Padre Pio alertava sobre ciclos de intensificação espiritual que ocorrem regularmente, períodos em que as forças negativas se tornam particularmente ativas e agressivas. Estamos entrando em um desses ciclos agora. Implementar esta proteção nas próximas 72 horas proporcionará o máximo benefício, criando um escudo completo antes que a próxima onda de intensificação comece. Não subestime o poder desta revelação simples, mas profunda. Milhares de lares já foram transformados através deste conhecimento que o Padre Pio transmitiu. Famílias que estavam à beira da ruptura encontraram nova harmonia. Pessoas que enfrentavam crises financeiras inexplicáveis viram sua situação mudar completamente. Crianças que sofriam com pesadelos recorrentes passaram a dormir em paz.
Você tem agora em suas mãos um conhecimento que pode não apenas proteger, mas verdadeiramente abençoar seu lar. Um conhecimento que foi guardado por décadas e que agora, nos tempos desafiadores em que vivemos, se torna mais vital que nunca. A decisão de implementar esta proteção é simplesmente a decisão de transformar seu lar em um verdadeiro santuário de paz, prosperidade e bem-estar espiritual. Agora que você conhece este segredo poderoso que o Padre Pio revelou, chegou o momento de transformar este conhecimento em ação concreta. A sabedoria espiritual só se torna verdadeiramente valiosa quando é aplicada, e cada momento que passa sem esta proteção é uma oportunidade para que energias negativas continuem influenciando seu lar e sua família. Primeiro, convido você a compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você acredita que estão enfrentando dificuldades espirituais em seus lares. Pense em familiares que mencionaram problemas recorrentes, amigos que passam por dificuldades inexplicáveis, ou conhecidos que parecem estar enfrentando uma série de obstáculos em suas vidas. Como o próprio Padre Pio ensinou, quando você compartilha uma bênção, ela não diminui, mas se multiplica por 7 em sua própria vida. Em seguida, se você ficou impressionado com este poderoso método de proteção revelado pelo Padre Pio, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo. Padre Pio revela: estes 4 animais atraem dinheiro e boa sorte para sua casa. Não os afaste. Nele, você descobrirá quais animais o Padre Pio identificava como verdadeiros canais de prosperidade e bênçãos que, quando presentes em seu lar, podem atrair abundância financeira e sorte para toda a sua família. Clique no card que aparece na tela para assistir.